Olá, turma! Sejam bem-vindos à aula de hoje sobre as paisagens da arte e a gente vai ver um pouquinho de como que os artistas pintaram esse tema, como que eles utilizaram esse tema da paisagem, tanto nas suas obras, nos seus desenhos, quanto na ideia que eles tinham desses ambientes. Espero que vocês gostem, que a gente tenha uma boa aula. Então, dentro desse tema, nós vamos ver como que esses artistas pintaram duas formas dessa paisagem, né? Como que eles pintaram, então, a paisagem urbana e como que eles pintaram a paisagem rural. Os artistas eles vão trabalhar com outros temas de paisagem, além desse rural e urbano, mas hoje a gente vai ver esses dois, a paisagem urbana e a paisagem rural, e como que os artistas pintaram. A paisagem rural, então, é essa paisagem do campo, da natureza. É uma região não urbanizada que normalmente é destinada às atividades da agricultura, da criação dos animais, do extrativismo e até mesmo do turismo rural e da preservação ambiental. E aí a gente já em seguida vai ver então como que os artistas pintaram essas cenas. Então, aqui a gente tem uma obra que é do Van Gogh. Essa obra chama O Semeador. E ele vai retratar, então, nessa obra, a paisagem rural por meio desse personagem, né? Que é essa figura semeando nos campos de trigo que são bem comuns na região dele. Essa obra, ela tem várias versões. Então, o Van Gogh pintou muitas figuras de semeador. Tem semeador ao pôr do sol, tem semeador com essa textura que ele faz ali de onde aparece o campo com cores diferentes. Então ele vai pintar muitas vezes esse mesmo tema. E aqui ele utilizou então essa figura do semeador para representar esse ambiente rural. Essa outra obra é da Tarsila do Amaral e também representa uma paisagem rural. A Tarsila, diferente do Van Gogh, que coloca uma figura humana para representar esse trabalho do campo, coloca aqui realmente a paisagem com os animais, com as casinhas que representam essas casinhas mais do campo, mais da área rural, envoltas num espaço de bastante natureza, com árvores grandes, com bastante espaço verde. Então, essa é uma das obras em que a Tarsila retrata a paisagem rural. Essa outra obra é de Cândido Portinari, que é um artista brasileiro, e o Cândido Portinari, parecido com o Van Gogh, também vai colocar uma figura humana, um personagem aqui, para ilustrar melhor essa ideia de paisagem rural. Aqui ele coloca então a figura de um trabalhador, o Portinari ele vai desenhar outros trabalhadores em suas obras além desse, e ele coloca aqui as plantações de café, então é o lavrador de café. Os campos de café são muito comuns no interior de São Paulo, que é a região onde o Cândido Portinari nasceu. Essa obra, então, é do Telomar Florencio. O Telomar Florencio, ele é um artista de Blumenau e ele gosta de pintar em suas obras, de retratar nas telas que ele produz, os temas da nossa cidade. E aí, por exemplo, nessa obra que ele retrata a paisagem, que é uma paisagem rural, ele coloca os dois personagens adentrando um campo, né? Esse campo que a gente vê nessa obra lembra muito os nossos campos de arroz, que normalmente ficam na região mais afastada da cidade, próximas BR, às saídas da cidade. A gente viu que em todas essas obras que retrataram a paisagem rural, que cada artista utiliza o seu estilo para pintar essa paisagem, né? Escolhe esse tema e vai utilizar do seu estilo, do jeito que trata os seus personagens. A gente percebe também o uso de formas, de texturas, conforme o jeito de cada artista pintar. Agora a gente vai ver um pouquinho dos artistas que pintaram a paisagem urbana e como que eles pintaram a paisagem urbana. Lembrando que a paisagem urbana é a paisagem da cidade, é a região urbanizada, destinada às atividades de comércio, de serviço, às atividades da indústria, além de ser uma região mais populosa em relação às áreas rurais.
Então, antes a gente tinha visto o Van Gogh pintando uma cena de paisagem rural, e aqui a gente vê uma cena dele de paisagem urbana. Então, a gente vai ver que é uma cena que, embora seja à noite, o nome da obra é Terraço do Café à Noite, a gente vê que aparece a iluminação da cidade, a rua está bem iluminada, há pessoas caminhando na rua, não mostra as pessoas com um fundo de natureza, pelo contrário, mostra o fundo aqui da paisagem urbana mesmo, dos prédios, das lojas, né? Então, essa é uma paisagem urbana na visão do Van Gogh. Aqui agora a Tarsila pintando a paisagem urbana. Então, a Tarsila retratou aqui a chaminé da fábrica, retratou os trens passando, várias ruas se entrecruzando, todo o retrato de uma paisagem urbana. A obra se chama Agari, que é uma palavra do francês que quer dizer estação, estação de trem. O Portinari, que antes a gente tinha visto a pintura dele com um lavrador de café, na cena urbana ele vai retratar as favelas, as comunidades populares, com as pessoas nas suas atividades do cotidiano, né? Assim como ele retrata o trabalhador do café numa atividade do cotidiano, numa paisagem rural, numa paisagem urbana, ele vai retratar as pessoas no seu cotidiano de uma paisagem da cidade, de uma paisagem urbanizada. O Telomar Florencio, que é o artista blumenauense, também vai retratar, além da paisagem rural, a paisagem urbana. Então, aqui ele traz uma imagem bastante conhecida nossa, né? A pintura de um tema que é um tema conhecido nosso, que são das torres do centro da igreja, né? Então, a gente vê aqui que essa paisagem é uma paisagem urbana, que mostra a cidade, que mostra os edifícios da cidade, edifícios que a gente conhece, edifícios que são próximos da gente. Agora que vocês viram como que os artistas pintaram as paisagens rurais e urbanas, é a vez de vocês pintarem a paisagem de vocês. Então, vocês vão criar dois desenhos. Um retratando a paisagem rural e outro representando a paisagem urbana. Vocês podem fazer como Telomar Florencio e retratar as paisagens da nossa cidade. Pode ser até a paisagem que você vê da sua janela. Ou vocês podem inventar uma paisagem inspirado nas obras dos artistas que a gente viu. Não esqueçam de usar as texturas, as cores e as formas e caprichar. Bons estudos e até a próxima aula!